Igor Cerqueira apresenta Portugal Podcast. E a minha convidada de hoje é mãe, formada em Direito, já está há 5 anos em Portugal. E sabe de onde ela veio? De Belém do Pará! Seja bem-vinda, Raquel, ao nosso podcast. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui. Uma grande iniciativa essa sua, de reunir, vários criadores de conteúdo, de reunir os brasileiros aqui em Portugal. Nossa, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por ter vindo de Leiria, aqui para o nosso estúdio no Porto. De fato, é uma experiência enorme pra gente também aqui conhecer tantas carinhas novas, porque a gente só vê pela internet, e aí a gente rompe essa coisa do digital e conhece o presencial. É outra coisa, né, Raquel? Eu acho fenomenal, eu acho fantástico isso, da gente estar rompendo, da gente sair, ali da nossa zona, da nossa bolinha, e tá assim, junto, se comunicando, frente a frente. Sim. Sensacional. Aproveitar que Portugal é tão pequenininho, a gente consegue ter um panorama nacional, todo mundo aqui, não é? Muito bacana isso. Com certeza, assim, vim de Leiria pra mim foi um prazer, foi maravilhoso, eu fiz a rota direitinho e cheguei aqui fácil. Ok, boa. Então, olha só, por que Portugal? Tu saiu lá de Belém do Pará, um lugar maravilhoso, quente pra caramba, e veio pro frio de Portugal. Se bem que Leiria não é nem tão frio assim quanto o Porto, né? Leiria é um pouquinho mais quente. Mas a minha ideia, na verdade, é um pouco mais antiga, a minha vida. Eu saí do Pará em 2010 e fui pra Holanda. Então eu mudei pra lá pro frio e cheguei bem na época do frio. Sim. Como eu sou de uma região quente do Brasil, eu cheguei na Holanda e eu me encontrei porque eu gosto do frio. Achei sensacional aquela neve. O meu primeiro ano na Holanda, a neve bateu aqui, bateu no meu joelho. E tu feliz da vida. E eu feliz da vida. E aí, chegando lá, depois de 6 meses, eu conheci o Cleomar, que é o meu marido hoje. Começamos a ficar amigos e tudo. O Cleomar é brasileiro? É brasileiro. Claro. Goiano. Cleomar não ia ser holandês esse nome, né? Quem sabe, né? Mas ele estava já na Holanda há 15 anos e ele é goiano. Então saiu uma paraense e foi encontrar com um goiano lá na Holanda. Porém, quando eu conheci ele, ele falou desde o início, eu não moro aqui, porque lá é muito frio e ele não gosta. Ele falou, eu não moro aqui. Vai chegar um determinado tempo e eu vou voltar pro Brasil. Então eu sabia que se eu casasse com ele, eu ia retornar pro Brasil. E de fato, depois de 5 anos, nós retornamos pro Brasil casados, porque nós casamos lá. No Brasil. Casamos na Holanda. Na Holanda. Na Holanda. E aí voltamos para Goiânia, continuamos a nossa vida lá, casa nova, tudo novo. Só que eu não me acostumei mais no Brasil. E aí, em 2018, eu estava formando em Direito. No Brasil. No Brasil, lá em Goiânia. E eu falei para ele, amor, o que você acha? Vamos para Portugal, eu vou fazer um mestrado lá. E aí eu dei essa ideia para ele. E para ele também dar continuidade na empresa dele aqui. Viemos para Portugal em 2018. Que legal. Agora, peraí, pra Holanda você foi sozinha, então? Eu fui porque tinha uma tia lá e ela me convidou. Então, eu fui, por intermédio, ela foi a ponte para eu ir para a Holanda. E chegando lá, eu comecei a trabalhar, comecei a continuar a minha vida. E foi fácil a tua adaptação na Holanda? Não foi fácil, mas lá também tem muitos brasileiros. Então, os brasileiros também eu tive anjos na minha vida que super me apoiaram lá, porque minha tia morava no interior. E no interior você não faz nada lá. Não tem muito trabalho também. Não tem trabalho. O que acontece na Holanda para você ganhar dinheiro é em Amsterdã. E aí eu conheci uns amigos, umas amigas, e ela falou, Raquel, para você ganhar dinheiro, você tem que ir para Amsterdã. E aí eu fui para Amsterdã, igualzinho como é aqui em Portugal. Você chega, você é solteiro, você aluga um quarto em um apartamento, e foi isso que eu fiz. Fui para Amsterdã, saí da casa da minha tia, fui para Amsterdã, comecei a trabalhar, conheci vários brasileiros que começaram a me apoiar, porque eu sabia que eu era recém-chegada, e já estavam lá há um bom tempo. E aí eu comecei a trabalhar, me desenvolver, andar pela cidade. Amsterdã é conhecida como a cidade das bicicletas, a Holanda, é o país das bicicletas. E eu amo bicicleta, então eu andava para cima e para baixo lá de bicicleta. E aí, depois de 6 meses, foi que eu conheci meu marido. E eu amei, a Holanda. E como é que foi assim, quando tu tava andando de bicicleta lá? Não, ele mudou para a mesma casa que eu morava. E aí começamos ali uma amizade. E essa amizade partiu para um namoro, para um relacionamento. Que legal. Foi. Lá você trabalhava, qual foi o seu primeiro trabalho lá Eu na fazia Holanda? faxina, eu fazia limpeza. Imigrante que chega lá
vai fazer faxina. E um detalhe, você vai trabalhar lá de faxina, você ganha mais do que um holandês. É. Porque lá, os holandeses, eles não trabalham com faxina. Todo mundo é formado, todo mundo se forma. Então, eles precisam dessa mão de obra lá, que são os imigrantes que vão. E aí você vai para lá, por exemplo, hoje, para você fazer uma faxina lá em Amsterdã, você ganha aí 25 euros a hora. Caramba, bastante coisa. É bom, né? E aí eu comecei a fazer faxina, porque eu não tinha condição de trabalhar, eu não falava inglês fluente. Então eu comecei, todos os meus amigos faziam a mesma coisa, todo mundo ganhava dinheiro, e aí eu comecei a trabalhar. Uma faxina assim dava quantas horas? Quando você vai fazer faxina numa casa, depende do tamanho da casa. Você vai para entrevista com a dona da casa, ela fala, olha, eu quero que você aspire aqui o carpete, eu quero que você coloque a louça. Por exemplo, na casa dos holandeses, todas as casas têm máquina de lavar louça. Então, não precisa lavar louça. Você já não lava a louça. Na casa deles é só aspirador, você não varre casa. Tem casa que são aquelas madeiras maravilhosas, você já não passa pano, você só aspira a madeira. Ou você passa um pano com um produto especial uma vez por mês. Então, assim, é bem diferente da faxina do Brasil, não tem nada a ver com a nossa faxina do Brasil. E aí, eu comecei a trabalhar dessa forma nas casas e, dependendo do tamanho da casa, ele vai te pedir, olha, você pode fazer 3 horas aqui nessa casa? Posso. Se for uma casa maior, você trabalha 5 horas. Se for uma casa de uma pessoa solteira, você limpa a minha casa em 2 horas. Então, eu tinha uma grade de pessoas diariamente. Eu limpava a casa uma vez por semana. Já das pessoas que era sempre vai limpar. Sim. E sabe que é uma coisa que eu acho fantástica, Igor? É porque lá na Holanda, os holandeses confiam demais nos imigrantes. Eu tinha a chave da casa dos meus clientes. Caramba. Tinha. Mas isso foi de uma hora para outra, não, né? Essa confiança foi por indicações. Não, se você chegar hoje lá e se você tiver amigos e o teu amigo te indicar, olha, o Igor tá... Porque é homem e mulher que faz isso. Existem casais que trabalham só com faxina lá. Caramba. Se você Tu conheceu muitos brasileiros fazendo isso lá também? Eu conheço muitos. Eu tenho muitos amigos até hoje que estão lá, que construíram patrimônios no Brasil, só trabalhando de faxina. E aí, vamos supor que você chega hoje lá e a minha semana tá cheia. Aí eu falo assim, aí a minha cliente fala assim pra mim, olha, Raquel, a minha amiga tá precisando de uma pessoa pra limpar a casa dela. Eu falo, eu não tenho, mas eu tenho uma pessoa pra te indicar, o Igor. Você vai pra entrevista com ela, ela te dá a chave, no final tá aqui a chave. Eles não escondem nada da gente. Nada. Você chega na casa, tem dinheiro, tem máquina fotográfica, tem... Eles não escondem nada. E isso, quando você chegou lá, você ficou impactada com isso? Fiquei. Eu achei sensacional. Eu falei, gente, como é que eles confiam na gente, né? Porque você não encontra com eles, Igor. Eles vão trabalhar, você chega, abre a casa, limpa e vai embora. Eu tinha um cliente holandês que ele trabalhava na Inglaterra. Eu só encontrava com ele uma vez por ano. Caramba! O René, eu só encontrava com ele uma vez por ano. Então, ele trabalhava a semana toda e voltava na sexta-feira para Amsterdã, só que eu limpava a casa dele na quarta. E aí, eu não encontrava com ele. Aí teve, esporadicamente, no Natal, dia 24, eu fui limpar a casa dele. Foi quando eu encontrei com ele. E ele me pagava assim, Raquel, todo mês eu te pago, tá? Quando chegava no final do mês, o dinheiro tava lá em cima da mesa. É assim. Nossa, Raquel, completamente diferente de Portugal. Não tem nada a ver com Portugal. Tem nada a ver. Não tem e nada... é tão pertinho, né? Menos o quê? Perto. 2 horas de voo? É 3 horas de voo. 3 horas de voo de daqui. Lisboa. De Lisboa pra lá. De Lisboa. É 3 horas de voo. E não tem nada a ver com Portugal. Caramba. Eles confiam assim na gente. Eu achei isso fantástico. É outro mundo, é Sim. outro nível. Sim. E até mesmo comparado ao Brasil. Eu falei, gente, por que eu não nasci aqui? Por que né? Aí eu fiquei impactada. Porque a gente vê as dificuldades que né? No caso, a minha cidade lá no Brasil. E aqui... é totalmente diferente. Olha a minha inocência. Quando eu cheguei, meu primeiro dia que eu cheguei em Amsterdã, a minha prima com a minha tia me buscaram no aeroporto e eu fui direto para casa da minha prima. E aí lá é tudo padronizado as casas. Não existe casas coloridas na Holanda. A Holanda é toda marrom. Tudo de uma mesma cor. Os prédios são todos iguais. Aí a gente parou na porta da casa dela. Eu falei, prima. Aí quando eu vi aquelas casas todas iguais, eu falei assim, prima, mas aonde é que tá a portaria do teu condomínio? Aí ela olha assim, prima, aqui não tem condomínio.
Não tem condomínio fechado lá, é tudo ao ar livre. Eu falei, nossa, mas essas casas tudo padronizadas? Ela falou, é assim aqui. E aí que eu fui conhecer uma outra realidade, né? Sim. Uma outra vida. E se adaptou fácil logo, então, Me né? adaptei. O que poderia ser ali um ponto de atenção, que é o frio, pra você era bom, porque você gostava. Eu gostei do frio, gostei da neve, a gente se arruma, você anda toda de casaco, achei maravilhosa. E também a questão da limpeza, como eu falei pra você. Não tem nada a ver com a limpeza do Brasil, né? Sim. É outra coisa. Você chega lá, tudo é no paninho. É igual nos Estados Unidos, é tudo no paninho, é um produto específico para cada, né, para cada área da casa, e assim você vai. E aí, fiquei lá esses 5 anos, voltei pro Brasil, não me acostumei. Então, vamos nessa parte de chegar ao Brasil. Como é que foi esse start, assim? Eu tava muito feliz porque eu tava casada, né? E meu marido sempre me alertando, ó, a gente não vai ficar na Holanda, eu sei que você gosta daqui, mas a gente não vai ficar. E eu, tá, não, tudo bem. E aí cheguei em Goiânia, gostei de Goiânia. Região central do Brasil é um pouquinho fria. Gostei de continuidade no meu curso e tudo, a gente com casa nova, compramos tudo novo, né? Muito dinheiro na conta, e aí a gente lá todo empolgado. Só que meu filho nasceu, o Azaf nasceu No Brasil. no Brasil, lá em Goiânia. E depois eu comecei a ficar muito assustada com a segurança, né? Eu falei, eu não queria criar meu filho assim preso dentro de um condomínio. Eu saía da minha casa para ir para casa de uma amiga. Amiga, eu tô saindo de casa, tá? Ela, tá. Olha, quando você chegar aqui na minha rua, você se identifica. Aí eu tinha que me identificar. Quando você chegar na porta de casa, você liga. Aí eu ligava, ela abria lá o portão, eu entrava e tinha que colocar o carro lá dentro. Eu não queria mais isso. Eu queria livre, eu queria ser livre como eu sou livre hoje aqui em Portugal. E como você era na Holanda. E como eu era na Holanda. Só que muita gente pergunta pra mim, por que você não voltou pra Holanda, se vocês ganhavam bem lá, né? Primeiro, não tem como você ter documento holandês. Os brasileiros que vivem lá hoje são brasileiros indocumentados. A gente não usa o termo de ilegal. Porque ilegal é uma pessoa que atravessa uma fronteira ilegalmente. Os brasileiros que entram hoje em Portugal feito turismo e que entram na Holanda, eles entram pelo aeroporto. O passaporte é carimbado. Então, depois que passa o período de turismo, eles são indocumentados. Eu também já ouvi a expressão irregular. É certo a gente usar também? É certo, irregular. E aí, meu marido falou, não, a gente com criança, a gente não volta para a Holanda. E o único país que abre portas para os brasileiros, para os imigrantes, para ter essa liberdade de ter documentação, é Portugal. É Portugal. Inclusive, dá para vir, né, do Brasil já com tudo preparado, né? Tem aí diversos vistos. Exatamente. É claro que tem uma burocracia, tem uma dorzinha de cabeça de preparar isso, né? Mas é assim, a gente aprendeu direitinho. A burocracia que tem no Brasil, aqui é 2 vezes mais. A gente aprendeu burocracia aqui em Portugal. E eu acho isso fantástico você falar, porque quando eu cheguei aqui, a gente enfrenta uma dificuldade para ir atrás da nossa documentação. E hoje você já pode sair do Brasil documentado e chegar aqui já com a estampa do visto no seu passaporte, Sim. Pronto para trabalhar. Com autorização para trabalhar, exatamente. Com autorização até para ir para uma saúde pública daqui, porque hoje as pessoas, muita gente chegou aqui, até hoje não tem médico de família. Pois. Por quê? Porque chegou sem documento, chegou só com passaporte, e aí não sabia por onde começava, enfrenta dificuldade na parte de saúde daqui do país. Sendo que dá para ter esse planejamento já antes de chegar aqui e tá com essas coisinhas todas organizadas. O estudo, por exemplo, é um desses caminhos, né? O que a nossa missão principal aqui é sempre alertar isso. A candidatura é feita de forma online, então você ainda do Brasil consegue se candidatar aqui para a faculdade em Portugal e fazer todo o seu procedimento. Essa dor de cabeça toda que tu vai deixar para fazer aqui, tu faz no Brasil e já chega aqui com tudo certo. Facilita um pouco mais, né, Raquel? E a pessoa já chega livre, a pessoa ela já chega sem dor de cabeça em Portugal, né? Ela já chega pronta para usufruir do que o país tem. É verdade, é verdade. Raquel, você me falou aí que você já vinha namorando Portugal há algum tempo, que você mencionou ele para mim que já Fernando Pessoa, que estudou muito dele também durante a sua universidade, no Brasil, não é? Brasil. Me conta como que você via Portugal, assim, antes de ter o estalo de ideia de quero morar lá. Aqui no caso. Então, assim, a gente conhece Portugal através de televisão, através de estudo, né? Como eu falei para você, eu sou da área de humanas, então a área de humanas ela abrange o que? História, geografia
e literatura e português. Então, eram as disciplinas que eu amava estudar. E eu tive ótimos, excelentes professores de literatura. E aí, eu conhecia os poemas, porque a gente estudava para o vestibular os poemas. O professor falava, vai cair na prova do vestibular. E eu ia lá, estudava e conhecia alguns poemas. Um dos que ficaram marcados para mim foi Tudo Vale a Pena Se a Alma Não é Pequena, do Fernando Pessoa. E assim, conhecia de vídeo, no caso de TV, nem tanto o YouTube, né? Porque o YouTube é uma coisa mais recente aí, entre 10 anos e tudo, mas não tinha esse boom de informação que tem hoje, né? Hoje o brasileiro que chega aqui, ele já chega assim, preparado, né? Se ele quiser, né? Se ele quiser, porque tem gente que ainda chega despreparado. Despreparado, né? com tanto conteúdo gratuito na internet. Acredita É. que eu me deparei com isso recentemente? O que aconteceu? Foi algum seguidor que te contou uma história? Pessoa chegou comigo, ai, tem que tirar documento? Ai, eu quero tirar um visto aqui em Portugal. Eu falei, não pode. Não pode. Você só tira visto no Brasil. Não, mas eu consigo porque eu vou contratar uma advogada. Eu falei, não tem como. Não, mas você é advogada, você consegue. Eu falei, não consigo. Visto é só no Brasil. Ah, mas por que eu posso tirar o NIF sem ter um representante fiscal? Eu falei, pode. Você pode tirar o NIF, mas ele não vale. Para o teu NIF valer aqui para você fazer arrendamento, para você fazer compras, um carro, um bem para você, o teu NIF ele tem que ser assinado por um representante. Aquele que você vai sozinho lá nas finanças, ele não serve. E os advogados aqui têm essa autorização para ser representante fiscal quando vai se emitir o NIF, né? Que é como se fosse o nosso CPF do Brasil. Gente, a gente sempre fala isso aqui, o visto é um documento de entrada no país. Então, quem já está em Portugal não tira o visto. Você tem que fazer o pedido no seu país de origem. Claro, você pode até, inclusive, pedir isso em outro país. Imagina, você mora nos Estados Unidos. Aí lá você consegue pedir o visto no consulado de Portugal. Mas dentro de Portugal já não é visto. É autorização de residência e é outros 500, né? E quando eu tive, assim, essa vontade, né? Já que meu marido já tinha colocado a barreira da Holanda, eu falei, não, eu quero sair do Brasil. Então vamos para Portugal, porque fala português e etc e tal. Meu marido já tinha morado aqui, meu marido chegou aqui em Portugal em 2000. Ele passou 6 meses aqui, daqui foi quando ele migrou para a Holanda e lá ele ficou. Então ele já conhecia um pouquinho, só que, Igor, quando um brasileiro vai sair do Brasil, ele só pensa em Lisboa e Porto. É verdade. São só as 2 cidades que se tem conhecimento. E aí, essa foi a nossa ideia. Ele falou, já que E você ainda quer mais, ir... há quanto tempo atrás, Raquel? Foi lá em 2017 começou, né, a nossa... 17. Hoje em dia tem bastante conteúdo de várias outras cidades, hoje né? tá maravilhoso. Hoje, como a gente falou, né, se você quer sair do Brasil, você pode sim, através de acompanhar uma pessoa, né, inclusive eu também, né, que eu tenho um canal no YouTube chamado Raquel em Portugal. Olha aí, inclusive já tá aqui na descrição do nosso material também, para você conhecer. E aí você pode acompanhar. Eu sempre falo assim, se você se identifica com uma pessoa, acompanha ela até o final. Você se identifica com o vocabulário, com a forma que ela se expressa, o que ela mostra ali. Acompanhe aquela pessoa e veja se o que ela está falando, o que ela está fazendo tem procedência. Porque, às vezes, o brasileiro quer sair do Brasil, aí ele acompanha um de Leiria, depois ele vai para Porto, depois ele vai para Braga, depois ele volta para Lisboa. Ele fica embaraçado. Então, você tem que ter é o tal planejamento, né? Que a gente sempre fala para as pessoas. Só que isso não tinha lá em 2017. Não tinha tantas alternativas assim, Não, né? tinha um videozinho aqui, outro ali, uma coisa básica, bem simplona mesmo. Mas mesmo assim eu despertei essa vontade. E junto eu e meu marido nós construímos isso, essa vontade de vir para cá. Igor, nós vendemos tudo que a gente tinha no Brasil. Porque a gente falou assim, nós vamos para dar certo. Claro. Eu não vou para tentar. Meu marido falou, eu não vou para tentar em Portugal. Eu quero ir para dar certo. E aí nós vendemos apartamento próprio, carro, tudo que tinha nosso apartamento novinho, cama, TV né, que tinha acabado de comprar, tinha mobiliado todo o apartamento. Nós compramos uma chácara quando o nosso filho nasceu. E a chácara era imensa. Meu marido mandou construir uma área de churrascaria e mandou instalar uma piscina. Nós vendemos. Eita, e o frio na barriga? O meu marido é assim, ele não olha para trás. E como eu queria muito vir para a Europa, eu falei, você quer vender? Quero. Eu falei, então vende. Claro que nós vendemos os nossos bens e guardamos, né? Claro. Nós
deixamos guardado no banco. Claro que a gente separou um valor para vir para Portugal na época. E assim nós construímos. Eu fui assistindo pouquíssimos vídeos. Não tinha essa informação que hoje, se você quer sair do Brasil, você tem. Olha, vamos recapitular aí a parte da Holanda, que tem um Reels, aí tem um videozinho que a nossa produção foi resgatar lá no baú, minha filha, da Holanda, pra ver aí essa parte da neve, de que, né, a gente contou aqui na história, e você tá assistindo a gente no Spotify, no YouTube, você tem aqui, consegue ver com a gente. Olha, esse daí foi sua ida pra Holanda, não é isso? Ou não? Pera lá, Essa daqui foi Amsterdã 2022, foi passar férias Ah, lá. foi as férias, foi Já pra foi as férias, recapitular como é que era lá. Aham. Exatamente. Lindíssimo. Olha que coisa linda. Exatamente, isso já foi nossas férias depois que nós viemos pra cá. Aham. E aí ficamos. Ai, que demais, amei! Legal, legal. Pode Sim. botar o replay aí, Nicolas, pra gente vai Sim. comentando. Foi uma viagem que, nossa, meu marido deu de presente, que ele sabe que eu gosto demais de lá. Aham. E aí ele deu de presente. Ele já estava lá trabalhando, meu marido ainda trabalha na Holanda. Ah, mas ele fica na Holanda? Fica. Uai, vocês vieram pra Portugal e agora ele tá lá na Holanda. Igor, é uma coisa assim que eu não sei nem te explicar, mas ele construiu um leque de agenda lá. Aham. E Ele é empresário lá? ele tem uma empresa lá e aqui em Portugal, né? Porque tudo registrado, tudo certinho. Só que os clientes dele se tornaram amigos e confiam demais nele. E ele tem um leque de clientes que compram casas e querem alugar as casas. Então, meu marido aí trabalha com reformas. Ele não constrói, mas ele reforma as casas. Sim. Então, ele trabalha com uma equipe lá e aí ele vai, pega essas casas, reforma e entrega para o cliente. Então, ele sempre está sendo chamado. Só que ele vai assim, passa 20 dias, terminou, ele volta para cá, fica aqui com a gente. Caramba, ele consegue fazer a obra em 20 dias. Faz. Nossa, ele vai para lá, ele nem... Não tem final de semana para ele. Ele trabalha sábado e domingo. Se ele tiver que trabalhar até 10 da noite, ele trabalha. Aham, pra acabar logo. Exatamente. Porque E os clientes devem adorar isso, né? eles Porque de acham uma o hora pra máximo, outra... exatamente. Tanto que ele fala assim, eu não trabalho por diária. É porque para ele, assim, não tem tempo ruim. E ele, na Holanda, ele trabalha até à noite, se for preciso. E ele já fala pro cliente, eu não trabalho por diária. O que você quer que eu faça aqui? Ah, você quer que eu pinte ali? Você quer que eu reforme aqui? Você quer que eu levante isso aqui? Você quer que eu troque o piso? Tá, eu quero tanto. E aí eu te entrego em tanto tempo. E é assim que ele trabalha. Ele vai sozinho ou leva ajudante? Não, às vezes ele leva ajudante daqui, mas ele tem ajudante lá também. Então, às vezes ele precisa de pessoas lá, e aí já tem um pessoal lá que ajuda ele, né? Vários amigos. Então, eles trabalham tudo em conjunto. Que bacana isso. Aí ano passado foi o nosso aniversário de casamento, 11 anos de casados. E ele falou, amor, você vai vir pra cá, pra Holanda. Eu achei fantástico. Sensacional. Eu falei, que presente. Passei 30 dias na Holanda. 30 dias! 30 dias na Holanda só curtindo. Reencontrando todos os amigos. Reencontrando e passeando nos lugares que um dia, né, eu morei e tudo. E eu sempre falo que todas as vezes eu posso voltar 10 vezes na Holanda, mas pra mim é igual aquele filme, é como se fosse a primeira vez. Eu fui esse ano novamente. Passei esse ano uma semana lá, 8 dias certinho. Mas eu sempre falo, é como se fosse a primeira vez. Legal. Eu gosto, é um estilo de país que me fascina, né? A Holanda, ela é um postal a céu aberto, ela é muito bonita. O dia que você tiver uma oportunidade, eu tenho certeza que você vai amar passear por lá. Ah, eu já fui 2 vezes em Amsterdã, já. Então, você sabe como é, né? É incrível, parece que a gente tá dentro de um filme. De um filme, né? Essa cidade, assim, maravilhosa. É lindíssimo. Olha, falando em Portugal, quando você chegou aqui, Leiria foi o ponto que você escolheu desde quando chegou aqui ou você já mudou aqui por Portugal? Nunca mudei, nem do apartamento que eu moro até hoje. Sério? É sério, eu nunca mudei. Foi pra lá mesmo que nós fomos pra Alcobaça, não sabia da existência de Alcobaça. Alcobaça, que é uma cidade do distrito de Leiria. Exatamente, é uma cidade do distrito de Leiria. E por incrível que pareça, a gente estava fazendo planejamento para vir para Portugal e a gente queria o quê? Lisboa ou Porto. Claro. Né? E aí, por um acaso, um amigo nosso mudou para Alcobaça. Aí entrou em contato com a gente. Cleomar, tô morando em Alcobaça. Eu, Cleomar, onde é Alcobaça? Aí ele explicou pra gente, tinha uma criança da idade do nosso filho. E, Igor, nós fomos para Alcobaça. Chegamos lá, já encontrei o apartamento. Foi engraçado, porque eu pesquisei na época no Facebook, ainda tinha, né, essa condição de você pesquisar e encontrar casas no Facebook.
e encontrei esse apartamento que eu moro. E eu entrei em contato com o dono e falei assim, olha, eu tô indo para Portugal daqui a 30 dias. Será que o senhor pode já arrendar para mim, né? Alugar o seu apartamento? Eu pago adiantado. Aí ele falou assim, não faço isso não. Para pessoas que estão fora, não. Aí também quando você chegar aqui, o apartamento já vai estar alugado mesmo. Então eu não posso fazer nada com você online. Mas garanto para você que quando você chegar aqui, o apartamento já vai estar alugado. Eu, tá bom então. E aí nós fomos para casa desse nosso amigo. Chegamos na casa desse nosso amigo no outro dia. Por um acaso, eu tive a vontade de ligar para o senhorio e falei, olha, eu já estou em Alcobaça. Se o senhor souber, depois de 30 dias, se o senhor souber de algum apartamento para arrendar, será que o senhor poderia me indicar? O meu tá para arrendar. Aí eu falei, sério? Ele falou sim. Eu falei, eu tô aqui em Alcobaça, será que eu posso ver hoje? Aí ele, pode, 3 horas da tarde, vamos lá. Aí foi a esposa dele. Aí eu já avisei pro meu marido, que já tava rodando lá em Alcobaça, falei, para aí e vem pra cá que a gente vai lá ver o apartamento. Vai fechar isso agora, a gente só sai de casa pra fechar negócios, tu mandou logo essa. Aí fomos, horário marcado, a esposa dele foi lá nos conhecer. Quando a gente entrou no apartamento, a gente já amou de cara. E aí ela falou assim, olha, eu vou mostrar pra vocês, mas também tem uma outra família também, tá? Mas eles são indianos, e aí a gente vai decidir. Eu falei, não, tá, tudo bem. Ela falou, vou dar 6 horas da tarde a resposta pra vocês. E 6 horas da tarde, ela deu a resposta que ela ia alugar pra gente. E aí, estamos lá até hoje. Que legal, no mesmo já há bastante lugar, tempo, 5 anos. Desde 2018. Desde 2018. Quanto que é os arrendamentos assim por Leiria? Olha, hoje aumentou absurdamente, né? Porque o nível de imigrantes, assim, subiu absurdamente. Não só de brasileiros, né, Igor? Hoje, Portugal, ela é uma porta para várias, né? Para várias nacionalidades, né? Indiano, por exemplo, lá em Alcobaça, hoje, que eu tenho conhecimento, tem 25 famílias americanas. Caramba, bastante Então, coisa. é bastante, né? Mas, na época que nós chegamos, ainda era um preço bem acessível. Um apartamento T2, você chegava a encontrar até 250 euros, 300 euros, 350. Que maravilha. Hoje, triplicou, né, o valor. Mas Leiria em si também, como ela é região central de Portugal e o centro de Leiria, ele é muito bacana também. Né? Ele é igual assim o centro de Porto, então todo mundo quer morar no centro, porque tem acesso a tudo. Eu não moro no centro, eu moro a 30 minutos de Leiria, né? Lá na cidade de Alcobaça. Então, Leiria ficou bem mais cara que antigamente. Hoje, você vai alugar um quarto em Leiria, é 500 euros. Caramba. O que é que você mais gosta de fazer assim em Leiria? Me fala aí 3 coisas que tem que ser feito em Leiria. A Leiria é maravilhosa para passear. Tem uma coisa que eu gosto mesmo de fazer, vou ser sincera. Eu gosto de ir no shopping. Porque Alcobaça não tem shopping center. Então, eu quero ir nas lojas, eu vou lá pro shopping. Às vezes eu quero comer uma Pizza Hut, vou lá no shopping também. E passear por Leiria, ela tem muita área verde, que eu acho fenomenal. E principalmente Os parques, não é? os parques. E agora tá na época do outono, né? Nós estamos na estação do outono. Então, eu vou passear lá, faço aquelas filmagens, assim, daquelas árvores com as cores do outono que eu amo, né? Eu amo estar ao ar livre. E o Castelo de Leiria também, eu gosto muito. E outras coisinhas, assim, mas é basicamente isso, né? Ir nas lojas, adoro. Assim, o meu canal, eu tenho que estar sempre inovando, conhecendo lugares, sempre estar visitando as lojas que tem novidades. Por exemplo, tem uma loja lá muito maravilhosa que é a Oma, eu acredito que tem aqui também. E lá é uma loja de casas, então eu tenho muitas famílias que me acompanham. Então eu vou lá, filmo e mostro o que eles têm para vender e tudo. O pessoal gosta, então é uma... Então dá pra ficar atualizado. As pessoas que consomem seu canal, é mais gente que tá no Brasil planejando vir pra cá ou mais as pessoas que já estão em Portugal? Mais que estão no Brasil. Eu ainda tenho um público muito grande lá no Brasil que eu recebo essa informação de dizer, estou me planejando, Raquel. Nossa, você está me ajudando muito. E também eu recebo muitas mensagens de pessoas quando chegam aqui em agradecimento. Olha, muito obrigada, você me ajudou muito. Eu já estou em Portugal, estou morando. Olha, estou comprando tal coisa porque você indicou. E também quando chegam aqui e não têm o conhecimento, perguntam para mim, né? Você sabe onde tem tal coisa para vender? E a Alcobaça cresceu muito. Hoje tem mais de 30 famílias
famílias brasileiras só porque assistiram meus vídeos. É muita coisa, tá, É gente? muita coisa. Quem é do Brasil fala, 30 famílias não é nada. Para Portugal, numa cidade pequena, assim... Alcobaça é minúscula, Igor. É muito pequena mesmo. Mas os brasileiros são apaixonados por aquela cidade. Impressionante. Eu acho que a forma que eu mostro ela, né? Eu fiz uma ótima propaganda da cidade. E as pessoas até falam assim, os portugueses me param na rua e a gente fala assim, obrigada por levar a nossa cidade para o mundo. Que sabe? legal. E também, muitas histórias, assim. Mas, por exemplo, tem portugueses que moram nos Estados Unidos que são de Alcobaça. Então, eles vão lá no meu canal, assistem o vídeo que eu fiz de Alcobaça e falam assim, nossa, muito obrigada por você filmar a minha cidade, porque faz 20 anos que eu saí daí e ela tá do mesmo jeito. Cidade limpa, organizada. Então, tem outros que moram na Suíça. Então, os portugueses também são imigrantes, Sim, né? É um sim, povo, muitos. né? Então, eles me acompanham. Tem outros que moram na Alemanha. Eu já fui abordada, assim, a gente tá andando, eu moro na Alemanha, mas eu sou daqui. Então, assim, é muito legal essa troca que tem, né? E eu não imaginava que isso poderia acontecer. E se você não fosse para Alcobaça ou para Leiria, qual outra cidade de Portugal você escolheria para viver e por quê? Olha, quando eu estava no Brasil, a minha maior intenção era o Porto. Eu queria vir para cá, mas por conta, Igor, também da universidade, né? Porque a minha ideia era fazer um mestrado em Direito. Então, eu queria muito vir para o Porto, porque aqui eu sabia que eu tinha acesso. Lá em Leiria eu não tenho acesso. Lá em Leiria não tem nada relacionado ao curso de Direito. Sim. Ou é Lisboa, ou é Porto, ou é Coimbra. Os cursos de Direito, né, são cursos que são só ministrados em universidades clássicas. Isso quer dizer que você não consegue encontrar essa oferta formativa nas instituições politécnicas, que esse ano começaram, inclusive, a se chamar Universidades Politécnicas. Mesmo assim, elas ainda não oferecem cursos clássicos, que é o caso do Direito, Medicina, né, alguns cursos assim bem clássico da área da saúde ou da área das humanas, você só encontra nas universidades, e realmente as universidades não encontram assim longe de grandes centros, geralmente estão posicionadas em pontos onde a densidade populacional é maior. Agora, Porto era a sua próxima cidade que moraria aí, né? Por que não Lisboa? Leiria tá mais perto de Lisboa, não tá? Tá mais perto. Mas, não sei, eu sempre tive um carinho, assim, porque o meu marido, como ele já tinha morado em Portugal, ele falava, Lisboa é muita bagunça. Olha, Lisboa, você não vai... Você que gosta de calmaria, você não vai gostar de Lisboa. Você quer ir, você tem que ir pro Porto, você tem que ir pra Coimbra, que é um lugar mais diferenciado. Ele falava assim pra mim, né? E aí eu queria despertar. E quando nós estudamos a questão do frio também, eu sabia que Porto era mais frio. Então, como eu gostava do frio, eu queria vir pra cá, pra esse lado, né? Lisboa é bem mais quente. E bem mais agitado. Eu sou do time Porto. Eu prefiro Porto. Lisboa, pra mim, é só pra passear, pra morar. Eu sou muito feliz de estar aqui no Porto. E até no Porto tem essa coisa do centro do Porto, que supostamente é a zona mais agitada, e depois tem Gaia, que é aqui onde a gente tá, é do outro lado, né? Cruzou a ponte, já é a cidade de Gaia, e aí tem a calmaria, tem as praias também, que eu acho lindíssima, costa. E depois, quero agitação? É só atravessar a ponte e tá lá. Hoje, quando eu cheguei aqui, assim, eu vim por cima, né? Então você se depara com aquelas árvores todas nas cores do outono. Eu falei, ai, que lindo. Eu já me senti num filme. Eu falei, nossa, tô me sentindo num filme. Volto a dizer, lembrei da Holanda novamente. Sim, sim. Olha, a gente tá falando tanto da família, vamos ver as fotos da família? Vamos aí pro pessoal conhecer o maridão, o filho, o Azaf, o nome dele, não é? Esse daí é o maridão. Eu e o Cleomar, lá em Lisboa. Cleomar, tá lindíssima essa foto. Aí na Praça do Comércio, olha aí o Azaf, né? O Azafinha, essa foi bem recente, aqui em Leiria. A gente foi visitar uma cidade histórica também. Piá do Urso se chama, que essas casas legal. Olha que de lindo. pedra. Lindíssimo, dando aquele close nas planjinhas, não é? Esse aqui é em Óbidos, agora que eu me lembrei, em Óbidos, que eu fui esse ano passear lá. Quais foram os lugares que você passeou aqui já pro Portugal, assim, que vale a pena a visita? Olha, eu já fui para Coimbra, vim aqui no Porto já. A minha parada foi até Porto, nunca mais, não foi. Eu tenho maior vontade de conhecer Braga, mas conheço Lisboa.
né? Grande parte ali também da parte histórica, que eu acho fenomenal, né? Falei pra você, eu fui lá fazer a foto lá com o Fernando Pessoa, né? Porque tinha tudo a ver, né? Com a minha vida estudantil. E Leiria... não tem um lugar que eu acho fenomenal é Setúbal. O meu marido já morou lá. No ano que ele chegou, ele morou em Setúbal. Ai, lá é incrível. Tem as praias mais lindas da Europa. E quente, é quente. quente. Lá tem uma praia que é fenomenal. O dia que você tiver a oportunidade, você vai em Galapinhos. Já fui. Galápagos e Galapinhos. É lindo, inclusive no canal do YouTube do Estúdio em Portugal, nós já visitamos todas as escolas do Politécnico de Setúbal e você consegue acompanhar, tá aparecendo na tela em algum lugar aqui. Ô Igor, as minhas férias agora do verão se resume a Setúbal. Sempre pra lá. Qualquer falta de respeito, a gente tá lá em Setúbal. Qualquer falta de respeito. Qualquer falta de respeito, a gente tá lá em... É brincadeira, né? É uns gírias lá do Pará, né? Qualquer falta de respeito, tô lá em Setúbal. E fomos muitas vezes esse ano. Eu perdi as contas, assim. Acho que a gente foi mais 7 vezes pra praia, assim. Nós ficamos tanto em hotel, né? Nos hospedamos lá uma semana, quanto bate e volta. Amanhã vai ficar quente, amanhã vai ser bem quente lá. Pegava o carro, saía cedinho, passava o dia todo lá. Quanto tempo de Leiria pra Setúbal? Dá 1h20 Pertinho, de carro. então. Caramba. Maravilhoso. Aí Maravilha. fomos muito pra lá. Outro lugar que a gente acha muito bonito é Tomar. Não sei se você já foi. Já visitamos você e também todas as escolas do Politécnico de Tomar, você consegue conferir no card que tá aparecendo aí na tela. É que a gente é rodado. Você é rodado em português, por isso eu não vou nem falar mais cidade. Mas Tomar também. É lindíssimo, É né? A cidade maravilhoso, dos é um parque Templários. dos Templários. Já visitei lá o Castelo dos Templários. Então, assim, tem essa parte histórica de Portugal, ela me encanta. Então, por onde eu vou, eu quero saber por onde começa, por onde veio, por onde foi o ano. E lá também tem a praia fluvial, que é a Aldeia do Mato, que é maravilhosa. Então, a gente vai várias vezes, a gente vive fazendo bate e volta. E ali, região de Leiria, né, algumas aldeias. Por quê? Porque o meu canal, as pessoas gostam muito disso, de eu visitar aldeias, cidades pequenas. Tanto que hoje as pessoas falam, Raquel, você não consegue uma casa para mim? Aí nas aldeias, tudo é aldeia, né? Nós brasileiros, nós fizemos... Portugal ficar famoso até mesmo pelas aldeias. As pessoas se encantaram até pelas aldeias de Portugal. As aldeias, gente, pra quem não tá acostumado também com isso. Porque no Brasil não tem nada a ver. O pessoal aldeia, mas será que tem índio lá? Né? Tem nada a ver. Não, são as vilas, né? Acho que no Brasil a gente poderia conhecer como vilas, vilarejos, né? Mais afastados. Exatamente. Pronto. As partes positivas dos vilarejos é que tem essa qualidade de vida, não é? Também de se morar lá, é muito gostosinho, calmo. Calmo, mas tudo também não tem mas não tem muitas ofertas de emprego, geralmente, Não né? tem, é bem isolado. São zonas mais isoladas, mas se você tem um carro bom, por exemplo, Leiria, o transporte público de lá não tem nada a ver com Porto, né? Porto você consegue resolver sua vida aqui de metrô, de comboio. Sim. E Leiria não tem. Você Leiria precisa não ter dá. um carro. É verdade. Para você morar lá, eu sempre alerto as pessoas, né? Eu vou para Leiria. Você tem que já trazer uma reserva de dinheiro para você comprar um carro aqui. E então lá, as aldeias, você consegue morar, mas você tem que ter um carro, porque elas são isoladas. É o termo, né? É o nome que eles usam, mas são pequenos vilarejos mesmo. Sim, sim. Eu adoro essa oportunidade de visitar as aldeias. Eu sempre gosto. Eu tô precisando visitar mais aldeias. Eu acho que a melhor parte para fazer isso é no outono, né? Agora nessa estação. O verão também. Eu acho que o verão você consegue. Por quê? Porque o verão você tem ali o dia mais estendido. Então você consegue fazer mais passeios ali. Você faz uma lista ali, uma próxima da outra. Você consegue fazer várias visitas em um dia. Olha, eu tenho uma pergunta. O seu marido, Cleomar, ele trabalha na construção civil, não é? Aqui em Portugal também não tem oportunidades? Ou por que ele prefere Holanda? Olha, faz os dois? Como é que é isso? Igor, vou ser bem sincera para você. Em relação ao dinheiro, né? Lá na Holanda, eles pagam bem mais do que aqui em Portugal. Chega a ser o dobro? Chega. Chega a ser o triplo. Caramba! Chega a ser o quádruplo. Então, assim, como eu falei para você, como ele construiu esse leque de clientes, os clientes não procuram outras pessoas, eles procuram o Cleomar. Como ele está aqui em Portugal, ele tem um acesso mais fácil. Por mais que ele deixe um pouco a família ali, né? Eu fico ali, às vezes, 20 dias sem ele, sem a presença física, né? Porque a gente se fala o dia todo, na hora do jantar, a gente liga lá o vídeo, e aí a gente janta junto, ele janta de lá, eu janto daqui com o nosso filho.
Mas ele acabou construindo isso e ele está aproveitando essa oportunidade. Ele também já trabalhou muito aqui em Portugal. Porém, lá continua sendo bem melhor financeiramente. Aqui é muito difícil também a área de obras, né? Em Portugal. Você tem essa percepção? É muito difícil porque aqui a grande maioria você está subordinado a uma empresa. E o meu marido, ele trabalha por conta, né? Ele tem a própria, né, empresa dele. Então, ele faz o horário, ele que organiza. Então, ele consegue trabalhar lá e ter uma qualidade de vida aqui com a família também. Sim. Porque ele vem, aí a gente passeia e vai fazer nossas coisas. E aqui você está subordinado, você tem que estar naquele horário, você não pode faltar. É muito diferente. Então, ele acabou que ele acostumou nisso também. Sim. Ele está fazendo o próprio horário dele. E os pontos negativos de Portugal? O que trouxe aí? 3 pontos principais, assim, que tem que ter atenção, que não foram tão confortáveis para vocês. Que não foi tão confortável? Olha, ponto negativo de Portugal... Não tenho, assim, para falar ponto negativo. Eu gosto do estilo de vida que eu tenho lá em Alcobaça. É realmente uma cidade bem calma, tranquila, mais pacata. Negativo não tenho. Talvez eu acho assim, muitas pessoas já falaram assim pra gente, vocês brasileiros, vocês fazem muito rodeio para vocês falarem. Os portugueses falando para mim, vocês tinham que ser mais diretos, nós somos mais diretos, a gente responde logo na cara. Vocês, para dar uma resposta, vocês fazem toda uma novela. Mas eu acho que nós fomos educados para isso. Por exemplo, não sei se você já teve a oportunidade de passar por alguma empresa no Brasil, de ter trabalhado, por exemplo, eu já passei. Então, as empresas que eu trabalhei, a gente recebia treinamentos, né? Hoje tem esse boom dos coaches aí, e muitas empresas contratam mesmo, para a gente saber forma de tratamento, como tratar as pessoas. E você não sabe, mas eu também já trabalhei aqui em Portugal. Eu trabalhei em lar de idosos. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em uma fábrica. Conta pra gente essas experiências aí, então. O lar de idosos... Porque assim, meu marido realmente ele não queria que eu trabalhasse. Ele queria que eu focasse na minha área do direito. Só que como eu não conseguia nada na minha área, eu falei, amor, eu quero trabalhar, eu quero ter uma experiência direta com os portugueses. Eu quero me comunicar com eles, eu quero ver como é que é essa vida com os portugueses. Eu procurei algumas coisas lá para fazer em Alcobaça e eu consegui um lar de idosos para trabalhar. E trabalhei por 3 meses direto. Lá em Alcobaça tem um lar de idosos que ele é muito famoso. E ele tem 2 partes, que uma é para quem tem pouco dinheiro, não tem tanta situação financeira boa, e a outra parte do lar de idosos é para quem tem uma condição financeira muito boa. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Caramba. Então, assim, por exemplo, um idoso divide quarto com mais 2 pessoas. Quem tem condição fica em um apartamento só para si. Então, eu fui trabalhar primeiramente nessa parte que eles se dividiam em um quarto, vários utentes, que eles são chamados de utentes, são os idosos. E, devido à minha forma de educação, calma e tudo, a diretora me procurou e falou assim, você é muito calma, não dá para você trabalhar ali porque as mulheres são muito violentas com você. Eu tenho uma parte em mim que é muito sensível. Se a pessoa chegar para mim e falar num tom mais alto comigo, eu não sei responder à altura. Eu guardo e, se eu guardar várias coisas, eu começo a chorar. Aconteceu essa fase comigo lá. Das mulheres virem, quererem fazer tudo muito rápido, porque é tudo muito dinâmico. E eu fui tratada de uma maneira que eu não tinha estrutura para aquilo. E aí a diretora me viu, ficou sabendo que eu estava chorando num canto. E aí ela me chamou, e nesse dia que ela me chamou, ela falou, você não vai mais trabalhar com eles. Você vai trabalhar em uma outra parte daqui do lar que eu não tinha nem ideia. Nem sabia que existia isso. Nem sabia que existia. E foi a melhor coisa que aconteceu naquele momento para mim, porque eu fui trabalhar com esses, não são mais chamados de utentes, são chamados de clientes, porque são pessoas de poder aquisitivo. Por exemplo, uma médica, o marido dela faleceu, ela ficou com um problema psicológico, então ela saiu de casa para ela ser cuidada num lar de idosos. E aí ela ficou com um apartamento só para ela, ela alugou um apartamento que tinha tudo dentro. Então, eu fui trabalhar nessa área lá.
E foi super tranquila, foi bem amena. Você não é que eu não fazia quase nada, mas você ficava, era tão tranquilo o trabalho que tinha momento que eu tinha que ficar sentada lá só papeando com eles. E a diretora falou para mim, Raquel, dessa forma que você é educada, tranquila, é dessa forma que eles querem ser tratados. Pode conversar com eles à vontade. Então é outro estilo de vida. Caramba, Raquel, não sabia disso não. Isso foi em Leiria? Foi lá em Alcobaça. Em Alcobaça mesmo? É. Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça. Ah, E foi uma experiência muito boa. Só que na altura, o meu marido estava para a Holanda trabalhando e só estava eu e o Azaf. O Azaf ficou doente. Como não tenho rede de apoio, eu tive que sair e ficar com ele durante uma semana, porque eu tive que levar ele para o hospital por conta de... Ficou com febre da escola, pegou vírus e tudo. E aí depois eu não pude mais retornar, elas não tinham como me esperar. E aí eu saí de lá. Acharam uma pena, mas eu saí. Com 2 semanas depois, eu fui chamada em uma fábrica. E aí trabalhei nessa fábrica também durante 3 meses. Foi uma boa experiência. Porém, na época, a minha coordenadora queria que eu fizesse muitas horas extras. E eu não podia fazer. Porque eu tinha que buscar o meu filho naquele horário certo na escola. Meu marido também estava trabalhando fora. Então, só tinha eu para buscar ele na escola. E aí, ela foi lá e me demitiu, porque eu não conseguia fazer por dia 2, 3 horas de hora extra. a hora extra é paga a parte? Não é paga, Igor, não é paga. Você ganha horas. Você ganha horas. Então, assim, acaba que você tem uma exaustão de trabalho. Ganha horas pra depois tirar. Aí um dia que você precisa de uma folga para você ir no médico, alguma coisa assim, aí você vai usar suas horas. Caramba. E não era legal isso. E aí ela acabou me demitindo, assim, me demitiu mesmo. Eu recebi uma carta em casa falando, ó, a partir do dia tal você não precisa mais ir. E aí na época eu falei, poxa, que chato, o que eu vou fazer agora, né? Igor, eu fui pro Brasil, fui fazer curso de estética, você acredita? Foi se profissionalizar de estética. Eu fiz curso de micropigmentação, fiz curso de extensão de pestanas. Gente, brasileiro, né? A gente não desiste nunca. Não, eu falei, já que eles não querem que eu trabalhe pra eles, eu vou trabalhar pra mim. Pega o limão e faz uma caipirinha, não é nem limonada. Eu falei pro meu marido, amor, o que você acha? Não, amor, você quer ir? Vai. E aí eu fui pro Brasil. Em fevereiro de 2019, fui lá, fiquei 1 mês fazendo um monte de curso. Só que aconteceu uma coisa, quando eu voltei, quando eu tava com 1 semana pra voltar pra cá, entrou a pandemia. Caramba. Aí, quando eu cheguei em Portugal de retorno, depois desses cursos que eu fiz, completei os cursos todos certinho, com certificado, tudo. Comprei meu material de trabalho, trouxe na mala. Quando eu cheguei aqui, 1 semana depois, entrou a pandemia, fechou todos os aeroportos. Eita. Mas conseguiu entrar aqui, pelo menos. Entrei, tudo Pior direitinho. seria se não conseguisse entrar, hein? Entrei tudo direitinho. E aí ficou todo mundo preso em casa. Ninguém podia fazer nada, ninguém podia trabalhar, as empresas fecharam tudo, as lojas fecharam. E aí, o que eu fiz? Eu falei, estamos presos em casa? Vou abrir um canal no YouTube. E ali começou a produção de conteúdo. Foi ali que começou a produção do YouTube. Primeiro eu abri o canal do Azaf, de brincadeiras com o Azaf. Primeiro eu quis focar nele, né? Aí depois eu disse, quer saber? Eu vou abrir um canal pra mim. Só que o meu canal que eu abri era de receita, porque meu marido adora cozinhar. Ele ama cozinhar, ele faz cada coisa maravilhosa. Aí tu ficava filmando ele e falava, não, peraí, ele vai fazer essa jantar especial. É pão de queijo, é um monte de coisa maravilhosa. É um camarão que ele faz. Nossa, eu vou ter que ir lá em Leiria, dar uma visitada em Alcobaça. Pois pode ir que você não vai se arrepender. E tem até algumas receitinhas que tá no meu canal, mas também no Instagram também. Tem lá nos meus destaques lá que eu coloco, né? Porque o pessoal fica doido. Raquel, receita. Eu já recebo assim, receita. E aí eu comecei a fazer, só que não tinha visualização, não. Receita, meu filho, ninguém queria saber de receita aqui em Portugal. Até que um dia eu fui fazer visita em uma aldeia. E essa visita que fez o meu canal
ir lá pra cima. Tu visitou as aldeias e gravou tudo e como é que Eu foi fui isso? visitar uma casa, eu visitei uma casa em uma aldeia. E na altura que eu fui, a pessoa pagava 150 euros na casa em uma aldeia, Como assim? Pagava 150 euros? Como assim? do aluguel dela. Ah, o aluguel. O aluguel dela. Eu fui visitar a casa, né? E eu mostrei a aldeia, a rua, o parque que tinha próximo. Eu tinha 1.000 inscritos no YouTube, eu fui para 10.000. E aí depois, esse vídeo ele explodiu em Portugal e no Brasil. Hoje ele tem 800.000 visualizações. Caramba, é bastante coisa. Bastante. E foi sensacional. Quando eu fiz o vídeo, 2 dias depois, isso já foi em 2022, foi. Eu fui pro Brasil. Aí eu fui pro Brasil, cheguei no Brasil, o vídeo explodindo, assim, era comentário um atrás do outro, e por dia o vídeo ia assim, 10.000 por dia, 10.000 visualizações. E aí meu canal foi crescendo. E aí dali, o pessoal já não queria mais ficar só no canal, as pessoas queriam ir pro Instagram também me acompanhar diariamente. E aí começou, eu falei, ai amor, eu tenho que filmar mais Portugal, né? Porque deu certo esse vídeo. E quando nós fomos pro Brasil nessa época, eu filmei um pouco lá da nossa, né, passagem por lá, das férias e tudo. Mas quando eu retornei para Portugal, eu fiz um vídeo de quase 1 hora de vídeo da minha saída do Brasil, filmando toda a nossa saída de Goiânia, aeroporto, avião, comida e chegar aqui. O vídeo também estourou. 170.000 visualizações. De 1 hora, um vídeo de 1 hora? De 1 hora. Meu Deus! E as pessoas assim, muito obrigada. Nossa, você filmou o avião. Nossa, você filmou a comida. Nossa, como você filmou você fazendo check-in. E foi despretensiosamente. Porque, Igor, por incrível que pareça, eu não sei fazer vídeo pequeno. Eu me esforço. Eu juro que eu me esforço para fazer vídeo pequeno. Mas eu não sei o que acontece comigo. Meus vídeos sempre, quase todos, são muito longos e claro que já teve pessoas que reclamaram. Nossa, você não pode fazer um vídeo menor, não? Nos comentários, o povo reclama nos comentários assim, tem como você falar mais baixo, né? Eu falei, gente, abaixa o volume, poxa. Que isso? Pois é, fácil. Folgado, né? E aí Poxa, a gente tá aqui se esforçando pra fazer o material. Existe um esforço em cima disso, porque imagina, eu tô voltando das minhas férias, entre aspas, cansada, né? E aí eu fiz um vídeo super detalhado. E as pessoas amaram esse vídeo. Só que eu fiz esse vídeo em 2022. Eu já estava aqui em Portugal desde 2018. Só que soou no YouTube pelo título que eu coloquei, que era a minha saída, primeira saída do Brasil, uma família de imigrantes saindo. Eu coloquei assim no título, do Brasil para Portugal. Foi isso. E o vídeo, 170.000 visualizações. E aí, a grande maioria, 90%, era assim, amei. Eu vou para Portugal, você filmou direitinho, eu nunca tinha andado de avião. Nossa, do jeito que você filmou, tá ótimo. Então, foi assim. E aí, com isso, as pessoas partiram pro Instagram, e aí eu fui construindo, né, essa imagem, E aí eu falei pro meu marido, eu falei, não, as pessoas gostam da gente, amor. Eu falei, amor, a pessoa gosta da nossa família. E aí a pessoa, nossa, mas o Azaf, porque o Cleomar... E aí pronto, Igor, eu já filmava tudo. E aí já era tudo. Já botava o marido, já botava o filho junto? Já colocava o Cleomar, o Azaf brincando, a gente passeando em Alcobaça. Eu filmei Alcobaça também bem na pandemia. E aí filmei, coloquei música... O vídeo tem 40.000 visualizações. E todo mundo amou a cidade. Nossa, que cidade linda. Mas por quê? Porque eu me dispus a sair de casa, ir lá, passar horas, filmar. Amor, você fica aí com a Azaf que eu vou filmar Alcobaça. E eu filmei Alcobaça na pandemia. Então, era praticamente eu e a cidade. E não tinha ninguém. As pessoas falavam assim, nossa, você mora numa cidade fantasma. Não tem ninguém nessa cidade. Eu falei, gente, tá na pandemia. E tem mais um detalhe. Eu sou a doida que tô aqui filmando tudo. Mas também as aldeias eram muito mais tranquilas na pandemia, né? Também. O movimento era menor. Era outro recorte, espaço-tempo. Mas eu falo pra você, eu procuro filmar cidades e locais quando não tem pessoas. Porque eu também não tenho que ficar expondo, né? Sim. As pessoas, as crianças. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou filmar aqui, vamos supor que eu vou filmar a rua que você mora. Igor, se você estiver passando na rua, eu vou esperar você passar para eu filmar o ambiente. Eu não vou ficar
buscando pessoas. É claro que nos meus vídeos aparecem pessoas, mas na grande parte, por exemplo, eu vou filmar o Alcobaça, eu vou filmar na hora do almoço. Não tem ninguém na rua. Tá todo mundo em casa tirando a cesta. Lá também o pessoal tira a cesta? Tira. É bem, as coisas fecham, né? Alguns Olha pra comércios isso, gente, fecham. imagina. A cesta é o descanso depois do Depois do almoço. almoço. E aí as lojas fecham, a cidade fica super tranquila. Fala, agora eu vou rodar na cidade. E antigamente, Igor, eu filmava o Alcobaça andando. Chegava à noite, a minha perna tava um caco. Eu tava lá, não conseguia dormir direito. Eu tomava até que um relaxante muscular. Um Dorflex. Dorflex. Hoje eu ando de trotinete. Ah, é? Tá Você tentando- pega o trotinete e fica passeando. Agora pra mim filmar o Alcobaça assim tá show, porque eu faço muito rápido. Eu vou aqui, eu vou ali. Até outro dia as pessoas perguntaram aqui pra mim. Eu fiz recente um vídeo agora pro meu Instagram, bem pequenininho assim. Ah, e você filmou o Alcobaça? Não tem supermercado aí, não? Aí eu fui lá, peguei minha playlist, né? Tem uns 7 vídeos de Alcobaça que eu filmo todos os supermercados. Então ela falou, não, tá aqui, ó. Se você quiser, você escolhe um vídeo pra você assistir. Todos os Tem supermercados. 6 supermercados lá, só que nem sempre eu filmo todos, né? Eu sempre tô procurando vários pontos, né? Pra filmar da cidade. Então, assim, aí daqui a pouco já tô bolando aqui, fazer um vídeo já mostrando todos os supermercados para o Instagram. Por quê? Porque hoje os brasileiros eles estão mais focados até mesmo no Instagram. São Sim. poucos os que vão ali pro YouTube pra ficar ali assistindo um vídeo. O brasileiro tá bem imediatista. Menina, depois do TikTok, então, a gente tem que ir fazendo a entrevista, Não, batendo assim, a dancinha. Você tem. Não, pois é. Foi um prazer, tá? É assim. As pessoas não estão mais com aquela paciência. E aí, tu que faz os vídeos demorados, então, lascou, né? Aí eu faço, mas eu ainda tenho lá meu público lá fiel. Fiel. As pessoas. E você até perguntou, né? Qual é o público que me acompanha mais? É família. Eu não tenho, assim, muitos jovens, né, solteiros. É mais a família. São casais que têm crianças baseados no meu estilo de vida, que precisam saber como são as escolas. Então, eu filmo também as escolas da minha cidade. Quando chega a época do ASAF retornar, como é a fase da matrícula, tudo isso eu vou explicando. É vida mesmo real. Assim, Sim. é aquele passo a passo, assim, aquele manual de vida real para os brasileiros. E do seu público, assim, qual a maior parte? Como que eles vêm para Portugal, a nível de legalização? Como eles fazem? Hoje vem bem mais com visto de procura de trabalho. Hoje, realmente, o visto, ele deu esse boom e deu esse start, assim, para as pessoas verem que é possível vir já legal. Muitos, eles não querem vir, assim, no oba-oba, não querem vir para arriscar. Claro. Eles querem vir para dar certo. Mas antes do vídeo, veio muita gente feito turismo. E problemas do visto de trabalho, assim, que você tem acompanhado de perto dessas Sim, pessoas que sim. vieram pra cá, né? Tem alguns problemas no visto de trabalho que se você não encontra trabalho, você tem que voltar, não pode fazer Encontra. reagrupamento familiar. Encontra, Igor, por quê? O que acontece? O governo o governo português, ele abriu portas para os brasileiros, dando esse leque de visto, principalmente o visto de procura de trabalho, mas ele não informa os daqui. Ele não informa as empresas aqui. Inúmeras pessoas chegaram ali na região de Leiria, chegaram ali em Alcobaça ou Caldas da Rainha, que eu tô bem do lado, e eu tô do lado da praia de Nazaré, né? Não sei se vocês sabem, eu tô colada em Nazaré. Ali Das ondas gigantes. Das ondas, E aí as pessoas falam assim, Raquel, eu tô com visto aqui, mas eu fui na empresa lá na fábrica, mas eles não aceitam. Ixi. Aí eu falo, mas como assim? Não, eles não sabem nem da existência desse visto. É complicado. Às Porque vezes tem chega a muito ruído de notícia no comunicação. Brasil que você pode fazer e entrar legalizado no país, de uma certa forma, você está entrando legalizado. E aí chega aqui as empresas, não. As empresas ainda estão na manifestação de interesse. Cadê sua manifestação de interesse? Não, mas eu tenho um visto. Porque quando você faz o visto, acho que você sabe, já vem com a data para você se apresentar no CEF. Sim. E as empresas não entendem isso. Então, eu me deparei com essa situação, sim. Lá em Alcobaça, muitas pessoas. Agora, eu quero falar um ponto muito legal para você, que eu acho isso super interessante. Muitas pessoas que têm uma condição muito boa estão vindo para cá. Sim. Não é mais aquelas pessoas que têm assim, eu tô com R$100, vou trocar por euro e vou. Eu me deparo com pessoas que têm uma condição financeira excelente, que às vezes eu até me assusto. Falo, nossa, mas você vai sair do Brasil, você tem tudo isso aí? Tenho, mas eu não quero mais ficar aqui. Eu vou sair daqui, eu quero ir para lá. Por quê? Portugal, ele literalmente ele oferece essa segurança. Eu não vou falar de Lisboa. Lisboa é um caso isolado, né? Lisboa é uma central onde todo mundo vem e desce lá. E dali você pode sair para todos
para todas as outras cidades. Por exemplo, Leiria é uma cidade super tranquila. Alcobaça é uma cidade tranquila. Você consegue ter seus filhos lá, andar pela cidade sem medo. Literalmente. E eu tenho certeza que inúmeras cidades daqui de Portugal são da mesma forma. Então, as pessoas hoje elas não estão visando só a parte de status. As pessoas querem isso, querem tranquilidade, querem poder andar por ruas limpas. Quando eu me refiro ao Brasil, eu morei em Belém do Pará, porque eu sou de lá, e eu morei em Goiânia, porque meu marido é de lá. Então, eu tenho propriedade para falar da região central, eu conheço Brasília, cheguei a visitar o Congresso Nacional e tudo, e conheço a minha cidade, ali o meu estado, que tem as suas precariedades, né? Precário. Em termos de limpeza, de organização. Você chega aqui em Portugal, você encontra cidades organizadas. Sim. Isso já, sabe? Já dá uma sensação você já tão boa, relaxa, né? você já fica, sabe? Você sente aconchegante, assim, é bem tranquilo. Então, o brasileiro procura isso hoje. É. E você que está assistindo esse podcast, muito provavelmente é um desses, não é? Que está aí no seu planejamento de vir para Portugal, procurando a cidade, conheceu aqui um pouquinho também da história da Raquel, como que ela veio, como que a família, como é que foi essa adaptação nessa parte de Holanda, Portugal, Brasil, né? 3 países no coração, né, Raquel? Você leva 3 países no coração. Sim. E tá feliz aqui em Portugal. Ai, tô. Aqui é a sua casa. Aqui é minha casa, eu não tenho a menor vontade, assim, de sair daqui. Até meu marido falou essa semana, amor, não quero voltar pro Brasil, não. Porque as pessoas sempre ficam nessa dúvida e tudo. É claro que a nossa terra é o nosso país, é a nossa pátria. Tem o nosso gostinho de amor pelo país, né? A gente deixa famílias, amigos lá e tudo, mas é que eu me sinto em casa, eu me sinto em paz, eu gosto exatamente dessa vida que eu levo aqui. As pessoas que acompanham a nossa vida, elas falam assim, Raquel, por que vocês não vão morar na Holanda? Hoje vocês têm documento, hoje eu tenho um documento, mas que ele me dá condições de morar aqui. O meu documento, ele não me dá condições de morar lá na Holanda. Então, para que eu vou para lá e ficar novamente indocumentada? Sabe? E outra coisa, eu não sei para você, mas lá na minha cidade eu sou muito bem assistida na questão de saúde pública. Sim. A Holanda, apesar de ser um país de primeiro mundo, é um país, mesmo sendo antigo, ele tem o seu QI de moderno, mas a Holanda também ela deixa muito a desejar essa questão da saúde pública. Lá, saúde pública, você até vai, mas depois você tem que pagar um valor por aquilo que você está usufruindo. E outra coisa, eu estava até falando pro Cleomar, eu falei, sabe o que esses países de primeiro mundo, eles ganham? Quando você fala assim, descobriram a vacina para tal doença. Porque descobriram um remédio para o câncer. São pesquisas. A Holanda, para pesquisa, é fenomenal. Você vai ali para os Estados Unidos, pesquisa fantástica. Canadá, fantástico. Agora, em termos de saúde, de atendimento, de vai lá e ver o que você tem. Né? Quando eu cheguei lá na médica, eu falei, doutora, eu tô assim. Aí ela já veio, já me examinou toda e já começou a passar os medicamentos. Até falei para ela, doutora, sexta-feira eu tenho um podcast lá no ponto. Falei tudo para ela, né? Porque eu não estava respirando bem. E ela falou, não, você vai ficar bem até sexta-feira. Ela até riu, né? Não, sexta-feira você vai estar ótima. E detalhe, quando você for pro podcast 2 horas antes, você toma um paracetamol pra te dar energia. Porque eu falei, doutora, eu tô sem energia. E aí, tudo isso, ela me orientou. Então, é um pouco similar ao que a gente tem no Brasil. E meu marido falou, eu não troco Portugal. Eu tenho uma saúde pública aqui maravilhosa. E a gente tem muitos amigos que não têm essa saúde lá na Holanda. Então, Portugal tá ganhando. Sim, Portugal é a nossa casa. Gente, a nossa conversa, o tempo voou, tá? O tempo voou, porque a nossa conversa já tá chegando no final. Mas já, eu tava tão entretida aqui que a produção teve que me avisar aqui, olha, já estouramos. Aí eu, peraí que o papo tá tão bom. E é uma delícia poder conversar e conhecer mais sobre essa história. E já agora eu gostaria de agradecer imenso a sua participação, mas antes disso, qual é aquela mensagem, Raquel, que você deixa pra família, assim como vocês que estiveram planejando isso, hoje você já concretizou, né, a vinda para Portugal, mas qual é aquela mensagem que você gostaria de ouvir quando você estava no planejamento? Tá. Desde já eu quero agradecer
Ao Portugal Podcast, ao Igor, por essa iniciativa, sabe, em estar trazendo a gente para ficar mais pertinho um do outro, para essa conexão. Achei fantástico isso. E para as famílias que estão ainda em planejamento, que estão com essa vontade, esse desejo de sair do Brasil para emigrar, tenha a consciência que você vai enfrentar algumas situações aqui, mas você tem que continuar. Venha para dar certo. Foi o que nós fizemos. Nós viemos para dar certo. Eu queria, na época que eu saí do Brasil, eu queria ter assistido muitos vídeos, como hoje tem disponível no YouTube, no Instagram, e eu não tive isso. Eu vim para cá mesmo para arriscar e para fazer dar certo. Então, hoje, se você quer sair do Brasil, pare o seu tempo, que eu tenho certeza que vai ser benéfico para você. Por quê? Você vai assistir um vídeo, se identifique com aquela pessoa. Se você gostou daquela pessoa, acompanhe o trabalho dela, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, fique alerta a todas as informações de Portugal. Não venha para Portugal desinformado, porque chega aqui e você se frustra. Então, faça isso. Assista vídeos, acompanhe pessoas que eu tenho certeza que vai dar certo, assim como deu certo, está dando certo para mim. Lembrando que cada pessoa tem a sua história, mas daqui a gente fica ali torcendo para que dê tudo certo. Raquel, um presente especial para você, que é o nosso avião dourado. Uau, que lindo! Ele é um Amei! símbolo de transformação que está presente em todos os elementos nossos do estúdio em Portugal, porque a gente se transforma, não é? Isso aqui é quase que a máquina do tempo, né? Transforma a gente e espero que seja uma boa lembrança da sua participação aqui com a gente. Nossa, que presente mais lindo! Nossa, eu vou usar. Vai ficar tão bonito aqui. Vai combinar aí com o seu look, é verdade. Com esse blazer. Amei. Vai ficar bem bonito. Nossa, muito obrigada, Eu que Igor. agradeço, Raquel, pela tua participação aqui no nosso Portugal Podcast. Portugal Podcast, eu amei. Você que acompanhou aí, deixa seu comentário, o que você achou do episódio de hoje. E na próxima semana, um novo convidado aqui no nosso Portugal Podcast pra gente conhecer a história dos criadores de conteúdo e dos brasileiros que fazem esse Portugal que a gente mostra todos os dias aqui pra você. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Tchau! Legal, né? Gostou? Primeiro Gostei, podcast. Amei. Acho que eu tava